A tua roupa sai da máquina de lavar a roupa com cheiros desagradáveis. Apesar de já teres trocado o detergente, acrescentado amaciador, a roupa continua a sair com um cheiro que tu não gostas nada. E até já testaste anticalcário, limpeza da máquina e mesmo assim a tua roupa continua a sair da máquina a cheirar mal. Se te identificaste com algum destes pontos, não te preocupes. No vídeo de hoje vamos falar sobre porque é que a tua máquina de roupa está aqui com alguns cheirinhos desagradáveis e o que é que tu podes fazer para evitar que isso aconteça. Se tu caíste aqui de paraquedas, olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e formadora certificada e ensino-te como é que tu podes organizar, limpar e gerir melhor a tua casa para teres uma vida muito mais simplificada. Se estás aqui pela primeira vez, clica aqui em baixo, subscreve o canal e não te esqueças de ativar o sininho para seres notificada cada vez que eu publico um novo vídeo. Uma das questões que mais aparece nas formações presenciais de empregadas domésticas é exatamente esta. Eu lavo a roupa e ela nunca sai da máquina com um cheiro agradável. Parece sempre um cão molhado, parece sempre que eu a deixei lá horas e não há nada que eu faça. Já troquei o detergente, já troquei o amaciador e nada do que eu faça faz com que a roupa saia com um cheiro mais agradável. No vídeo de hoje eu vou deixar aqui algumas sugestões para tu evitares que isso aconteça, algumas boas práticas de manutenção da máquina de lavar a roupa e vou-te também deixar algumas sugestões de produtos que tu podes utilizar para fazer exatamente isso e essa manutenção. Por isso não te esqueças de ir verificando aqui em baixo a caixinha na descrição, porque eu deixei lá todos os links que tu precisas para complementar a informação aqui do vídeo. Em primeiro lugar, e esta é uma daquelas boas práticas que a maior parte das pessoas faz nas primeiras vezes em que tem a máquina, mas depois parece que se vai esquecendo, parece que nunca mais se lembra de o fazer, que é evitar deixar a roupa molhada, úmida, muito tempo dentro da máquina depois da lavagem terminar. Eu sou daquelas pessoas que mal dá o cliquezinho lá que a máquina terminou, mal dá ali aquela musiquinha que a máquina terminou e eu corro para ir abrir a máquina e para estender a roupa. Porque isto faz com que a tua roupa vá começando ali a, entre aspas, secar dentro da máquina e vá gerando aqui estes odores desagradáveis. Em especial se tu enches muito a tua máquina, se há muita quantidade de roupa no interior da tua máquina. Por isso, tomem isto em atenção, não deixes a tua máquina ligada se tu saíste de casa, se não sabes quando é que vais regressar, não deixes a tua máquina ligada se tu vais ter que fazer uma outra tarefa. Sempre que tu ligares a máquina, garante que quando ela terminar, tu estás lá ou está lá alguém para retirar a roupa da máquina e estender, porque isto faz mesmo com que ela vá desenvolvendo ali algumas bactérias e é exatamente isso que faz o mau cheiro na máquina. O segundo ponto tem exatamente a ver com isto, com as bactérias. Isso é o que vai fazer com que a tua roupa fique a cheirar mal e, consequentemente, a tua máquina fique também com odores um bocadinho desagradáveis. Tem não só a ver com a limpeza da roupa, mas também com a limpeza da máquina. E este segundo ponto nós vamos aqui falar um bocadinho de dois subpontos. O primeiro deles tem a ver com a própria limpeza da roupa. Muitas vezes o detergente que nós estamos a utilizar, ele não é suficiente para eliminar as bactérias e os maus odores que a nossa roupa tem. Vou dar-vos um exemplo. Eu utilizo maioritariamente os detergentes da Premium Cleaning, é uma marca que eu já falei aqui muitas vezes, é provavelmente daquelas marcas em que eu não ser produtos muito específicos em relação a detergentes, é aquela go-to, é aquela marca que eu vou sempre recorrer a ela. E apesar de os detergentes da roupa da Premium Cleaning serem formulados para profissionais, ou seja, serem formulados para empresas profissionais, ou seja, isso faz com que os detergentes tenham ali uma capacidade de remoção de odores, uma capacidade de limpeza muito superior. Existem determinadas peças, nomeadamente peças de ginásio, nomeadamente roupa de treino, quando fazemos exercício, que independentemente de estarmos a usar esse detergente, elas precisam de um extra, precisam de um boost, precisam de um aditivo. Isto não significa que o detergente, que o produto que nós estamos a utilizar seja mau. Significa sim que para conseguir remover toda a sujidade,
todos os odores, todas as bactérias, nós precisamos de um produto adicional. E está tudo bem com isso. Só precisamos é de saber que às vezes há determinadas peças, determinadas nódulas, determinados odores que elas não vão sair somente com o nosso detergente da roupa, independentemente da marca que for. Apesar de existirem detergentes que têm uma capacidade melhor de remoção de nódulos, apesar de existirem detergentes que são melhores a remover odores em ciclos curtos, etc., muitas vezes há peças de roupa que precisam de um aditivo. E o que é que pode ser este aditivo? Pode ser, por exemplo, um desinfetante de tecidos. Alguns dos meus favoritos são o da Sanitol ou o que está disponível no Mercadona. Eu vou deixar as fotos aqui. Ou até mesmo, por exemplo, um percarbonato de sódio que ajuda ali na remoção das manchas, o bicarbonato de sódio que ajuda ali na remoção de odores juntamente com o vinagre de limpeza. Então é muitas vezes importante optar aqui não só pelo detergente, mas também por um extra, alguma coisa adicional que vá aqui ajudar a remover esses odores. Eu sei que já existem detergentes da roupa formulados especificamente não só para ciclos curtos, como também para peças de roupa de ginásio, de desporto. Apesar de esses detergentes serem uma ótima opção se tu treinas muito, se tu lidas com muita roupa com odores desagradáveis, eu sou sempre da opinião que nós devemos ser um bocadinho mais versáteis e estarmos a comprar um detergente especificamente para determinados tipos de peças não é assim uma atitude, na minha opinião, uma ação muito inteligente em termos de ter produtos versáteis. Eu sou muito mais adepta de nós termos o detergente da roupa que nós sabemos que é de boa qualidade e que vai ser eficaz em vários tipos de peças e depois utilizarmos estes aditivos que nós vamos adicionando consoante a necessidade da na nossa lavagem da roupa. Agora, se tu, por outro lado, treinas muito ou até mesmo treinas e mesmo a tua roupa normal tem odores desagradáveis, porque é normal, é o nosso corpo, aí sim pode fazer sentido tu comprares um detergente que é formulado especificamente para isso. Agora, se é no geral, se não são todas as peças, são só determinadas peças, aí o ideal provavelmente é tu utilizares aqui um aditivo, quer seja, muitas vezes é só necessário utilizar aqui um desinfetante de tecidos e funciona super, super bem. Vamos aqui ao segundo subtópico que tem a ver com a própria limpeza da máquina. Eu digo isto desde 2021, lá no meu perfil no Instagram, nos meus vídeos e principalmente nas consultorias e formações domésticas, que é lavar o que lava, limpar o que limpa. Nós não podemos estar a fazer uma lavagem, uma limpeza eficaz da nossa casa se os acessórios, se os equipamentos que nós estamos a utilizar estão sujos, estão com pó ou estão com bactérias. É impossível fazer uma limpeza eficaz se aquilo que nós estamos a utilizar, acessórios ou equipamentos, está sujo e não está devidamente limpo. Vou-vos dar um exemplo muito claro, porque é que vocês acham que muitas das vezes, quando se utiliza uma esfregona, o cheiro parece que fica assim um bocadinho desagradável, porque muito provavelmente a esfregona está cheinha de bactérias e isso está simplesmente a propagar as bactérias por todo o chão que tu estás a limpar. O mesmo acontece com a tua máquina. É importante fazer uma manutenção eficaz da tua máquina e ela tem que ser uma manutenção periódica. O que é uma manutenção periódica? É uma manutenção que ela deve ir de encontro às tuas necessidades e à utilização que tu fazes da tua própria máquina da roupa. Nomeadamente, se tu moras sozinho, moras em casal e fazes uma ou duas máquinas por semana, manutenção periódica que tu vais fazer vai ser totalmente diferente do que uma família com 3 crianças e 2 adultos que fazem múltiplas máquinas ao longo da semana. Aquilo que é a minha regra de ouro é pelo menos uma vez por mês fazer uma limpeza da máquina da roupa. E pode ser uma limpeza com um produto de supermercado, com um produto anticalcário, etc., com um produto para descalcificar a máquina, mas acima de tudo, nós não basta só fazer essa limpeza, atirar o produto lá para dentro e está feito.
é muito importante fazer uma limpeza da própria máquina, da borracha à volta da porta, da própria porta e, acima de tudo, do filtro da máquina, porque o filtro, ele vai lá gerando ali um bocadinho, às vezes, de pozinho que acaba por ficar na máquina, algumas coisinhas que podem ter ficado nos bolsos, como o caso uma chavezinha ou de um botãozinho, por exemplo. Então é importante ir fazendo esta manutenção, não só de colocar lá um produto, e eu vou deixar uma listagem aqui em baixo de alguns produtos para a limpeza da máquina da roupa que já experimentei, utilizo, que referencio às minhas clientes nas formações de empregadas domésticas, porque fazem mesmo muita diferença. Mas acima de tudo não é só este produto, ok? É utilizar o produto e depois fazer uma limpeza da própria máquina, da borracha e principalmente do filtro. Antes de nós avançarmos para o próximo tópico, eu tenho mesmo a dizer-te que eu sei o quão difícil é manter uma casa limpa e a lavandaria nos eixos para que nós consigamos gerir todas as nossas tarefas domésticas. Foi por isso que em 2022 eu criei o Guia Prático da Casa Organizada. Depois disso ele já foi super atualizado e hoje é um planner digital super completo, com mais de 100 páginas, que tem mais de 50 templates para tu aprenderes a organizar e gerir melhor a tua casa. É aquele documento que tu precisas mesmo de ter e que te dá tudo aquilo que tu precisas para começares a gerir as tuas tarefas domésticas sem esforço. Clica aqui em baixo e utiliza este cupom para teres acesso a 10% de desconto na compra do teu Guia Prático da Casa Organizada. O terceiro ponto vai ainda de encontro aqui à manutenção da máquina, que tem a ver com a utilização de um anticalcário. Se aí na tua zona, no local onde tu moras, quer seja em Portugal ou fora, especialmente eu sei que temos algumas companhias que assistem fora de Portugal, ali para a Inglaterra, etc. E a dureza da água é um bocadinho maior do que aquilo que acontece aqui em Portugal, mas mesmo aqui em Portugal nós temos várias durezas diferentes da água. Se tu não sabes qual é a dureza da tua zona, independentemente de estás em Portugal ou fora, pesquisa na internet. Aqui em Portugal, até acho que era no site da Calgon, tinha um mapa a dizer quais é que eram as diferentes durezas da água. Se estiveres fora, pesquisa na internet. Agora com o ChatGPT e com o Gemini é super fácil de descobrir isso. E isto é importante porquê? Porque quanto mais dura for a tua água, mais calcário ela tem e maior deve ser a manutenção e os cuidados que nós fazemos com a nossa própria máquina, nomeadamente a utilização do anticalcário. Eu sou da opinião que se tu vives numa zona que tem uma água muito dura, se o local onde tu moras, o teu apartamento, a tua casa, o que quer que seja, já é bastante antigo, tem canos bastante antigos, pode fazer sentido, em termos preventivos, utilizar um anticalcário em todas as lavagens ou na grande maioria das lavagens. Isto vai fazer com que tu consigas ir prevenindo para que não tenhas que estar tantas vezes a fazer uma manutenção. Eu digo isto porque muitas vezes nós precisamos apenas de uma manutenção mensal, mas o facto da nossa água ser mesmo muito dura e o facto dela ter muito calcário está a fazer com que nós tenhamos que fazer muitas mais manutenções ao longo do mês. Por isso isto aí acaba por ser um ponto de prevenção para que a tua máquina dure muito mais tempo. Mais alguns cuidados preventivos aqui da manutenção da máquina são, nomeadamente, fazer uma limpeza das próprias borrachas no final de cada lavagem. Não precisa ser uma limpeza muito intensiva, pode ser só com um pano seco, limpar ali as gotículas de água que acabam por ficar ali. Outra das coisas é deixar a porta e a gaveta do detergente abertas para poder arejar. Isto é uma coisa que vocês não precisam de fazer durante horas, é uma coisa que terminam a lavagem, deixem a porta aberta, deixem um bocadinho o compartimento do detergente aberto para ele conseguir ali ir arejando e não ficar assim com tanta umidade no interior da máquina. Se a tua máquina, e isto é o que acontece normalmente, está num local mesmo muito úmido, a zona da cozinha ou a zona da lavandaria, tu podes inclusive limpar essas gotas, essa umidade que fica no interior da máquina, se mesmo com a porta aberta, mesmo com a gaveta do detergente aberta, não der para eliminar essa umidade toda. Por isso,
exatamente o mesmo processo das borrachas, pegar num paninho e limpar ali essa parte do detergente da roupa, essa parte da gaveta do detergente e a própria porta. O próximo ponto, e este tem a ver com algo que a maior parte das pessoas não faz e é super importante, especialmente se a roupa que tu colocas na máquina tem muitas nódoas, tem muitos odores desagradáveis, que é não encher a máquina até ao fim do mundo. Não encher a máquina até ao máximo que dá para encher na máquina, porque isto vai fazer com que a roupa não consiga rodar tão facilmente, vai ficar muito juntinha e o próprio detergente, o próprio desinfetante de tecidos não vai conseguir entrar em todas aquelas zonas que tu precisas que ele entre. Ou seja, é importante haver sempre algum espaço para que a roupa consiga rodar, circular e lavar na sua totalidade. É exatamente a mesma coisa do que se vocês estivessem a colocar uma peça de roupa num tanque ou numa bacia e estivessem só a lavar a parte da frente. Aqui debaixo das axilas ou a parte de trás, vocês não estão a lavar. Ou seja, se ela ficar muito juntinha, se ela ficar muito esmagada, o próprio detergente, o próprio aditivo, o próprio desinfetante de tecidos, o que quer que seja, não vai conseguir fazer uma lavagem tão eficaz. Não significa que vocês têm que fazer isso em todas as lavagens, mas tenham ali um bocadinho de cautela, porque se isto está a acontecer na grande maioria das lavagens, é porque muito provavelmente vocês estão a encher demasiado a vossa máquina, enchê-la até ao máximo e a roupa não está a conseguir circular, não está a conseguir ser lavada eficazmente. O último ponto é um daqueles que eu falo, não tanto de prevenção, mas que ajuda para aquelas pessoas que são muito, como eu costumo dizer, porque eu sou essa pessoa, de cheirinhas. São muito aquelas pessoas de o detergente já não cheira a nada. São muito de a roupa não cheira a nada. Eu, com o tempo, fui-me tornando menos assim em relação à roupa. Eu não gosto de cheiros muito intensos na roupa. Eu sou aquela pessoa que vive bastante bem se eu tirar uma peça de uma roupeira e ela não cheirar a nada, mas estiver limpa, ou seja, ela não cheira nem a sujo, nem a um detergente super intensivo. Eu gosto que a minha roupa saia da máquina e cheire bem, mas não precisa necessariamente de durar 4 semanas dentro de roupeira cheirar bem, desde que ela esteja limpa. E o limpo, eu já falei disto várias vezes, o limpo não cheira a nada. Ou seja, o limpo não tem um cheiro, não é o cheiro da lexívia, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas acha. Então, isto é um bocadinho aquela sugestão para aquelas pessoas que gostam mesmo que a roupa cheire muito intensivamente, que tem aqui quase como alguns subtópicos dentro deste ponto. O primeiro deles é vocês terem mais do que um detergente barra amaciador barra perfumador a ser utilizado aí em vossa casa. Porquê? Porque nós vamos nos cansando dos cheiros e o nosso corpo vai se habituando aos cheiros e por isso é que muitas vezes as pessoas à nossa volta que não moram connosco até dizem tu cheiras tão bem, ou a tua camisola cheira super bem, e para nós não nos cheira absolutamente a nada, porque o nosso cérebro, o nosso corpo vai se habituando àqueles cheiros. Por isso nós termos 2 amaciadores ou 2 perfumadores ou até mesmo 2 detergentes, se vocês não utilizam perfumador nem amaciador, vai ajudar a que nós consigamos ir rodando aqui aquilo que nós vamos utilizando e vai parecer que a roupa cheira sempre a algo diferente. Outra coisa é fazer aqui uma rotação, não só nós termos 2 e irmos rodando, mas fazer aqui uma rotação para outros cheiros, para cheirinhos novos. Se vocês gostam de aroma floral, experimentem utilizar um perfumador novo de uma outra marca ou de uma outra loja que vocês não testaram. E eu sei que esta é assim um bocadinho polémica, porque há pessoas que querem um único cheiro, só gostam de um único cheiro, mas muitas vezes pode ser o facto de vocês estarem há muitos anos ou há muitos meses a utilizar sempre o mesmo produto e faz com que pareça que já não cheira absolutamente nada. Eu sei que é muito difícil quando nós gostamos de um único cheirinho ou quando gostamos muito de um cheirinho, trocar para outro, mas às vezes pode ser mesmo isso. Às vezes a roupa pode até não cheirar mal, mas não cheirar necessariamente a nada, porque vocês já estão habituados àquele cheiro. Em relação aos cheiros, ter muita atenção, e isto acaba por ser aqui mais um ponto, ter muita atenção à quantidade de detergente, amaciador e perfumador que nós utilizamos. Não é
porque nós vamos pôr mais quantidade, que a roupa vai ficar a cheirar melhor. Se for um amaciador, ele vai acabar por criar quase ali uma película por cima da roupa, e se ela não estiver a ser removida, isso é que vai fazer com que depois hajam ali alguns cheiros desagradáveis. Por isso, ter muita atenção, respeitar as quantidades, e muitas vezes a quantidade que vocês precisam utilizar, para não dizer todas as vezes, é muito inferior àquela que vem na embalagem, ok? Vocês precisam muitas vezes 2 colherzinhas de sopa, que é um bocadinho minúsculo que está lá na vossa tampinha doseadora. Precisam mesmo de muito pouca quantidade, por isso tenham isso em atenção, que não é por colocarem mais quantidade que vai fazer com que as peças fiquem a cheirar melhor ou fiquem mais bem lavadas. Muitas vezes é o facto de vocês estarem a utilizar muito mais produto que vai fazer com que ele esteja a ficar entranhado juntamente com as bactérias e não esteja a conseguir lavar eficazmente as peças, ok? E antes de terminarmos, dizer-vos que eu tenho vários vídeos aqui no meu canal do YouTube a falar sobre detergentes da roupa, perfumadores, etc. Por isso, verifica o que é que eu deixei aqui em baixo na descrição, porque eu deixei aqui vários links de vários produtos que eu falei aqui e vários outros produtos que eu não falei, mas que eu recomendo imenso que tu verifiques, nomeadamente quais é que são aqui os anticalcários e os detergentes para a limpeza da própria máquina. E também deixei aqui em baixo um vídeo que fala sobre os meus detergentes da roupa favoritos, que é um dos vídeos que tem mais visualizações aqui no canal, mas sem dúvida ele ainda continua muito atualizado, porque eles continuam a ser os meus favoritos, aqueles, por isso vai aqui abaixo e vê esse vídeo. E agora eu quero saber se tu aí desse lado sentes que a tua máquina tem cheiros desagradáveis, se já passaste por isso, se há algum detergente da roupa que tu adoras e tu não queres mesmo que ele nunca seja descontinuado. Por isso partilha tudo comigo, vou adorar ouvir as tuas opiniões, vou adorar ler aquilo que tu estás a partilhar comigo, por isso deixa aqui em baixo. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.